Empurra com força, meninas! Sem medo de ser feliz! Aproveita! Eu não tenho nenhuma dúvida em afirmar que a renovação do audiovisual do Rio de Janeiro passou pela periferia, né? Desde o Nós do Morro, pioneiro Nós do Morro, e referência até os cineclubes. Eu estou vendo aqui Cineclube Grécia, eu estou vendo muitos realizadores, quer dizer, a cultura de fazer filmes independentes, periferia, e teve cruzamento com uma cena mais independente, como o Cavi, o Caselli, né? Essa cena de periferia ela também se misturou à cena independente e conseguiu criar um campo cultural de discurso, um campo cultural que viabilizou até movimentos identitários. A cena de periferia ela criou bases para o que a gente vê hoje do debate identitário dentro da cultura. E isso é muito bacana fazer parte disso. E eu e a Luana, a gente sempre conversa sobre isso e a gente sente falta de alguém estudar este momento da história no Rio de Janeiro, no audiovisual, quando a periferia começou a filmar. Evidente, existia lá atrás gente que já filmava, mas essa ideia de um cinema de periferia, né, Mate Coangu e tudo que foi sendo construído, isso ainda tem um hiato aí de estudo, Ponto Cine, enfim, Bem TV, vou olhando, vou vendo todo mundo Teve uma aqui. Chambomba. Lá atrás. Então, o audiovisual tem uma ligação muito profunda com a periferia. Tem gente que se surpreende, né, agora com essa chegada no canal, no horário nobre da TV, de uma quantidade de personagens de periferia sendo retratados, mas isso já existe há muito tempo, né? A cena do audiovisual de periferia ela é muito forte do ponto de vista de produção, porque ela inventou uma forma independente de fazer, exibir, pensar. Ela é muito forte do ponto de vista da ligação com o Rio de Janeiro. A periferia, filma a Baixada, filma o subúrbio. Ela tem né, cinema que foi feito na periferia, ela exibe na periferia. E exibe para fora da periferia. Exibe para fora da periferia. Então, a gente achou que era hora de homenagear todo mundo que a gente conheceu ao longo desses últimos 15 anos, que fizeram essa cena, que somos todos nós. A gente queria começar esse segundo dia, sobretudo porque o Instituto Moreira Salles está aqui também representado, pensando em como criar a continuidade do diálogo. Esse evento que nós estamos fazendo é para abrir um diálogo, e que os centros culturais têm uma importância muito grande daqui para frente nos próximos anos desse governo, que claramente é um governo que não é amigo da cultura. Coloque sendo legal, tá, com ele, que não é amigo da cultura. Os centros culturais precisam se abrir para a diversidade, né? E não é só exibir, é co-criar junto. Então, é o nosso esforço aqui de marcar um início de uma relação do Instituto Moreira Salles com o audiovisual de periferia. O que vem daqui em diante a gente não sabe, mas a gente quer fazer esse gesto aqui. Essa é uma casa de arquivo, uma casa importante de arquivo no Rio de Janeiro. Então, ela pode trabalhar, inclusive, sobre a memória do que foi feito na periferia. Um dia desse me deu uma tristeza muito grande de ver os videoclipes da Furacão 2000 sendo em fitas, e estão lá todos acabando. Tem a memória de um audiovisual do funk ali, e que precisa ser preservada. Tem uma memória do audiovisual da periferia que a gente precisa começar a pensar em como preservar, né? Porque se a gente não lutar pela nossa memória, por contar a nossa história, vão desaparecer com a nossa história. Então, esse é um esforço também da gente começar, é uma homenagem para vocês que a gente fez, para a gente começar a pensar essa cena cultural do audiovisual de periferia do Rio de Janeiro. Tem uma história estética, uma história de modo de produção, uma história de modo de fazer, de modo de ser ativismo, de modo de se relacionar. E todos muito apaixonados por cinema. Não se trata só de uma galera que faz filme por uma segunda intenção de mudar o mundo, né? Querem também mudar o cinema, são loucos por filme. Eu conheço um bando aqui que é louco por filme. E só tem craque.
Se a gente olhar assim, a periferia está pronta. Está envelhecendo, todos nós, né? Mas ela tá vem uma nova geração aí e nós estamos prontos. Então, a gente pensou esse ato para a gente começar essa história com o Instituto Moreira Salles e o audiovisual na periferia, para a gente se reconhecer que nós temos uma história e porque a gente está com saudade de vocês também. Eu né, muito pragmática, né? Eu sou produtora. Então, assim, eu fico olhando para essa sala e aí, como o Marcos falou, né? Só tem craque. Quantas pessoas que trabalham com audiovisual se desdobram a partir de cada pessoa que está nessa plateia? Enorme. É muita gente, assim. Pois é, né, aqui Gustavo? é longe, né, cara? É porque vocês amam muito a gente, eu sei. É longe. Vocês confiam muito. 11 da manhã, sábado, Como aqui, assim? é inacreditável. Não é, não? Cineastas. Depois fala que a gente não trabalha. Cineclubistas, todo mundo aqui, Baixada, Niterói, Zona Norte, Zona Oeste. Eu tô muito mesmo, assim, muito emocionada, porque eu acho que tem muita gente aqui que contribuiu para ser quem eu sou, começando por essa pessoa aqui, Tati Azevedo, Geração Futura, imprescindível ali dentro do canal Futura, num pedaço ali da história. Enfim, todo mundo, gente, muito obrigada, de verdade, pela presença, por toparem estar aqui. Eu estou muito feliz. Vamos começar, né? Vamos. Bom, quero chamar aqui agora para falar brevemente. A gente escolheu 5 de vocês. Heraldo HB, por favor. Mestre Máximo. Luciana Bezerra. Tá aqui, calma. Marcelo Goulart. Érica Cândido. E Getúlio Ribeiro. Gente, só um parênteses, assim, porque né, meu microfone está na minha mão, vou falar. Cara, a primeira vez que esse cara entrou numa sala para ouvir falar de cinema foi comigo falando. E, assim... Agora tem filme censurado pelo Bolsonaro. Que bom, né? Que botou nas Fizemos redes sociais direitinho. que o filme dele é inimigo. E que bom que é. A gente queria... A escolha desses 5 foi pensando assim, vamos pegar tempos diferentes, não significa que não dava para todo mundo falar. Pegar uma produtora isso, também. Que está em muitos filmes. Então, falar um pouquinho assim, o que significa fazer parte desses... Nós estamos chamando de 15 anos de audiovisual, de periferia no Rio de Janeiro, sendo muito amplo. Pode ser que sejam 16, pode ser que sejam 14 anos. Pode ser que sejam 20. A gente, 15 ficou bonito, né? Aí são 15 anos aí de história, um pouco... O que significa para vocês isso? Cada um falar um pouquinho. Bom dia, é um prazer estar aqui. Eu fiquei muito tocado com esse filme aí, cara. Realmente é uma síntese de uma história muito bonita, né? Vou falar um pouco na qualidade do Mate Congo, que é o Cineclube Tiozão, né, que o pessoal chama, que está fazendo 17 anos esse ano. É horrível, cara. Pô, sou da geração Mate Congo. Pois é. Mas eu queria começar falando uma coisa, a partir do nome do festival aqui. Sem querer estragar o clima de festa, né? Mas eu não tenho ido muito evento na Zona Sul, porque estou realmente... Está um momento de diálogo, eu não estou com esse diálogo todo. Eu tenho evitado ir em quem não vai lá em Caxias, tomar um café comigo lá no Galpão, quem não vai no Donana. Estou realmente com um certo ranço. Então, mas eu agradeço o convite, não tinha como não vir. Carinhoso pela Luana, o Marcos Vinícius, que conheço há muitos anos, Faustini. Anos, a gente cresceu junto... Amigo de infância, então é uma merda. A gente partilhou muitas ideias que hoje são ideias concretizadas. A gente pensava lá, moleque, assim, coisa da mobilidade urbana. 7 anos de idade, né? A gente está falando de 7 anos de idade. 7 anos de idade, exatamente. Eu não queria falar isso. Então, você imagina o carrego que eu trago esse tempo todo com esse... Não, brincadeira. O Faustini sempre foi um pensador sobre o seu tempo. Enfim, não quero falar dele, mas é um cara importante nessa cena. Eu quero dizer que
quando a gente começou o Mate Congu, tinha uma coisa assim, Caxias e a Baixada assim, tem um estigma muito forte, né, do lugar de não coisa, não? E a gente tinha uma ideia de fazer, a gente achava, além daquela coisa, tirando o discurso de militância, a gente achava que a gente tinha o que dizer para o mundo. Existia um pedaço audiovisual da opinião do Brasil que faltava ali, que era o que só a gente podia dar. E um pouco, eu acho que o Mate, um pouco, além de tomar cerveja junto, que era também um objetivo da criação do Mate Congu, nobre, inclusive. Eu acho que é muito isso. Todos os clubes que a gente ajudou a criar, que a gente vem, enfim, acompanhando, tem essa coisa de levar o olhar daquele momento, daquele lugar, para o país, para a cultura do país, para a história do Brasil. Nesse momento que o audiovisual ajudou a gente a levantar, a recontar a história do Brasil, a apresentar, enfim, novas pessoas, novos sotaques, novas cores de pele, novos monumentos, novas poeiras, nova estética, enfim. Então, um prazer. Eu acho que esse festival, esse encontro de hoje aqui, está muito significativo desse momento. Parabéns pela curadoria. E aí eu termino, para não me alongar, com uma frase uma historinha uma das pérolas da Baixada, que é o professor Sérgio Fonseca, lá de Mesquita, muita gente conhece aqui, uma figura, né? Compositor, cineclubista, cinéfilo, poeta, assim. E ele conta que ele foi na faculdade há muitos anos aqui no Rio, aqui na Zona Sul. Ele foi receber um prêmio e o cara falou assim: "Pô, você mora longe, hein?" Ele falou: "Não, eu estudo longe." Eu estudo longe. Então, é sempre isso. O ponto de vista é um ponto de vista que a gente tem que levar em consideração na nossa estética, na nossa vida, enfim. Então, um prazer estar aqui, valeu. Eu espero que não caia um meteoro aqui hoje, porque senão acabou o audiovisual da periferia. Valeu. Obrigado, valeu. Bom dia. Eu não costumo ficar nervosa para falar, não. Mas eu estou bem nervosa e bem emocionada hoje. Porque 15 anos e eu nem me dei conta. E passou muito rápido. E, no fundo, eu ainda tenho um monte de filme que está aqui na cabeça e que ainda preciso pôr para fora. A gente comemora, mas o tempo de realização de um realizador audiovisual da periferia, ele é um tempo mais que longuíssimo. E isso, às vezes, é desanimador. Mas, quando eu ouvi o nome desse evento, eu pensei: quem está falando agora? E quem está escutando agora? E aí eu vim aqui, muito querendo ver, por exemplo, umas criaturas que eu vi aqui, encontrei esse ano, do Ponto Cine, como a Cíntia. Mas também queria ver pessoas como o Cavi, como a Tati, como pessoas que andaram, como o Fernando, meu irmão, pessoas que andaram e caminharam nessa vida junto comigo. Porque essa história não é uma história de 5, não é uma história de 1, é uma história de coletividade. A gente só chegou até aqui e a gente só tem 15 anos de história porque a gente se ajudou, porque a gente se ouviu, porque a gente do Vidigal se juntou com o moço lá da Cobal, porque o moço lá da Cobal se juntou com o moço lá da calçada de São João de Meriti, e porque esse moço da calçada de São João de Meriti se juntou aqui com nossos amigos do Mate Congu, esses tios incríveis, que me ensinaram sempre, que estão me ensinando desde lá o que é fazer cinema de resistência, porque eu tive sorte, eu estou aqui do ladinho, mas mesmo assim, esse espaço, ele não é comum para mim. Ele não é comum para a minha gente. Ele não é comum para os meus alunos. E é por isso que eu faço cinema. Porque ele tem esse alcance mundial, porque ele atravessa as paredes, porque ele atravessa os nossos ouvidos, porque ele nos muda assim. Ele nos muda assim, Cavi. Ele mudou a mim, ele tem mudado bastante gente no meu lugar, ele tem mudado bastante o Rio de Janeiro. Porque nos anos 80, isso aqui era sonho. Nos anos 80, isso aqui era impossível. Por isso, mesmo estando muito aterrorizada, mesmo estando com muito medo de ter meus filmes assim
proibidos e censurados, mesmo estando com muito medo de ser chamada para um evento que chama-se Ideias Perigosas, porque nunca na minha vida achei que tinha ideias perigosas em trabalhar diante da generosidade intelectual, porque foi isso que me trouxe aqui, a generosidade intelectual de todos os amigos que vieram antes de mim, dos que caminharam comigo e dos que tenho feito agora nas salas de aula, nos sets de filmagem, dos que ainda sentam e dizem para mim, eu sonho em escrever cinema, mas eu não sei como. Foi assim que a gente chegou até aqui. E eu agradeço muito fazer parte dessa história e agradeço muito estar nesse barco com vocês, viu, meninos? Porque eu não saberia viver de outra forma, não saberia mesmo. Aí, vou falar aqui um pedacinho de uma poesia, toda que eu lembrar, tá? Porque tem uma cabeça fragmentada. Mas que eu acho que vale nesse momento para eu fechar isso aqui. Que antes de mim vieram os velhos. Os jovens, eles vieram depois de mim. Mas estamos todos aqui, no meio do caminho, dessa vida vinda antes de nós. Estamos todos a sós. No meio de um caminho nessa vida, estamos todos no meio. Quem chegou e quem faz tempo que veio. Ninguém no início ou no fim. Vamos caminhar, meu povo, que isso é só o começo. 15 anos é pouco para mudar o mundo. Vamos, que a gente ainda tem muita coisa pela frente. Muito agradecida por essa manhã. Eu sou feliz pra caramba nesse momento, embora viva um momento muito triste. Muito obrigado por não estar sozinha. Amém. Olá, bom dia. Eu sou Marcelo Goulart, para os que chegaram agora. Fico sensivelmente tocado porque depois que o Cavi acionou o dispositivo, né, da emoção ali, já fica difícil para depois, né, e tal. Agora com a fala da Luciana e tal, revivendo aqui alguns pontos, né, na verdade, ao longo dessa trajetória que a gente viu, né, uma revolução tecnológica surgir, né, na virada dos anos 90 para 2000, e isso, né, abriu um canal de comunicação que, historicamente, a gente não tinha, não vivia isso, era impossível. A gente tem um caso isolado, um aqui, outro, por exemplo. O que me motivou muito a esse universo do audiovisual foi ter descoberto o filme As Aventuras Amorosas de um Padeiro, de 1975-76, do Valdir Onofre. Que, embora eu tenha nascido e criado, né, no primeiro momento da minha vida, numa comunidadezinha muito carente, muito pobrezinha aqui na Delfim Moreira, aqui no Leblon, sacanagem, gente, eu nasci e me criei até os 12 anos de idade em Madureira. Então é o seguinte, então o que acontece é o seguinte, imagina, a Delfim Moreira é uma comunidade carente. Mas eu vi que a Delfim Moreira não é tão popular assim. Se tivesse falado da Avenida Atlântica, né, teria sido mais fácil. O que acontece é o seguinte, então, quando eu vi esse filme, me tocou muito, me motivou muito, porque ele era o roteirista, ele era o produtor, ele era a figura do filme e não pôde protagonizar propriamente o filme, porque era 1975, 1976, a gente vivia um dos momentos históricos mais importantes, porque a cena da Black Rio vigorava no Rio de Janeiro, influenciou todas as capitais do país. Então, assim, a descoberta desse filme, nos anos 90 ainda, me deu uma coisa, claro que eu não sabia, nos anos 90 eu ainda não tinha um conhecimento assim muito detalhado do que foi a cena do Black Rio, né? Isso é uma coisa que surgiu bem mais recente. Na verdade, essa cena só surgiu para mim com vigor depois que eu participei, vale lembrar, de um edital que o Faustini criou, que foi em 2012, que foi estímulos a produções artísticas do funk. Ele era o superintendente de cultura do estado do Rio de Janeiro, e aí, com a mente inventiva dele, ele cismou de fazer uma ação que produzia um deslocamento de ponto de vista, que era você ter o funk historicamente associado ao caso de polícia, embora nesse período, em 2013, a lei já estivesse em vigor, né? A lei, o funk é a cultura. Mas, historicamente, todo o movimento de cultura popular, a alma festiva do povo brasileiro sempre foi reprimida. Historicamente, sempre foi. A gente pode falar do samba, que o samba foi perseguido. Não. Há 200 anos atrás não existia samba. E como é que o superintendente de polícia do Rio de Janeiro, não é, perseguia, oprimia, quando tinha o batuque, quando tinha o lundu, até mesmo a própria modinha, que era maiormente consolidada na corte. Então, historicamente, o povo brasileiro, da camada popular, ele sempre foi oprimido, sempre foi massacrado. Então,
produzindo um salto aqui mortal. Então, se a gente volta à questão do audiovisual, então, se a gente tem historicamente um povo onde a gente já sabe o destino dele, onde os canais de comunicação são muito limitados, porque o audiovisual é extremamente elitista. Por que elitista? Porque é a sétima arte. E o que significa ser a sétima arte, meu Deus? Ora, ora, veja, veja, pois. É agregar uma série de produções com um único objetivo. Então, ali você tem a encenação, ali você tem a música, ou seja, sétima arte, porque envolve a produção de um coletivo onde, como é mobilizar tantas pessoas? Então, sempre foi muito hegemônica. E só com a revolução, quase que saiu industrial, mas que foi pós-industrial da tecnologia, né? O fim da pós-modernidade. Então, o que acontece é o seguinte, a gente tem um momento que, nesses últimos 17, 19, vamos para 20 anos agora, onde uma camada da população resolve ganhar cena, resolve consolidar uma linguagem e ser predominante. Então, é nesse momento que a gente começa a ver determinado discurso. Por exemplo, eu sou filho de analfabeto, né, mas fui privilegiado que, num determinado momento da vida, consegui entrar na universidade, fui fazer uma formação, e ali disseram para mim determinadas coisas, que isso eu vi a Cavite ser fundada. Eu vi começar a Cavite, porque eu era o único que morava, nessa época eu já morava na Zona Oeste, eu era o único pretinho que saía da Zona Oeste e fui morar na Zona Sul e comecei a frequentar os lugares. Então, via muito aqui, frequentava os cineclubes todos, porque era uma questão única. Hoje a gente não está vendo um pretinho, a gente não está vendo um que saiu de determinado lugar, a gente está vendo uma grande massa formada, constituída, pensante e que tomou o Rio de Janeiro com um posicionamento político de tal maneira que é irreversível. Eu acho que isso resume bem. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom dia. Tá certo. Primeiro que eu estou super emocionada de estar aqui. Obrigada, Luana. Obrigada, Faustine. Estou bem feliz. Segundo, que eu não sou da fala. Aí, quando a Luana disse, você tem que falar, eu falei, ai, meu Deus. E terceiro, que eu quero dizer que uma das 3 pessoas onde eu vi que cinema era possível, viver de arte era possível, estão aqui dentro dessa sala. Sei que essa sala está lotada de mestres, mas 3 dos meus grandes mestres estão aqui. E eu queria pedir muitas palmas para o Grupo Nós do Morro, para a Luciana Bezerra, para Luciano Vidigal e para Gustavo Melo, que foi olhando para essas pessoas, que foi lá atrás, olhando para essas pessoas, saindo de Irajá, indo todos os dias sem poder faltar, que o Guti ficava esperando a gente, tipo, você não pode faltar, quem não tem nada a ver com isso, se você mora longe e quer fazer Nós do Morro, você tem que estar aqui na hora tal e ficar até o final da aula. Então, foi uma grande virada de chave na minha vida, a passagem pelo Grupo Nós do Morro e por essas pessoas, por esses mestres, que foi a partir disso que eu entendi que era possível, eles estavam ali. Eu parecia com a Luciana, eu parecia com o Luciano. O Gustavo era de Braz de Pina. Então, assim, eu consegui me ver nessas pessoas e eu consegui entender minimamente o que eu queria de mundo, apesar de até hoje eu não saber muito bem. Mas eu acredito que uma das grandes coisas que me sustentam e me dão gás e força para seguir cada dia que eu acordo no audiovisual é que eu quero que as nossas histórias sejam trazidas. Eu quero falar de mim, eu quero falar do meu filho, eu quero falar da gente, eu quero falar da minha comunidade. Eu quero viver o sonho de quem sonha com a arte e acha impossível tornar aquilo possível para o audiovisual. Eu quero estar sempre no lugar de instrumentar aquilo mesmo, instrumentar o sonho, trazer o sonho, tirar o sonho do papel. É uma das grandes forças que eu tenho todo dia quando eu acordo, que sonho eu vou produzir hoje? Que história eu vou produzir hoje? Então, assim, Cabela, Estopim, Elecô, todos esses títulos que me fizeram girar o mundo, mas me fizeram trazer histórias que ninguém nunca tinha trago, que eu nunca tinha visto, que eu não estudei na escola, que eu não li nos livros, mas que eu vi no Nós do Morro, que eu vi o Luciano fazendo, que eu vi o Gustavo fazendo,
Picolé, Pintinho e Pipa é tipo o filho do meu filho, sabe? O clássico. Eu vi que era possível, vi Luciana com Mina de Fé. O primeiro filme que eu vi no Nós do Morro foi Neguinho e Kika e Mina de Fé. Então, assim, eu acho que ter chegado até aqui, estar hoje aqui nesse palco, numa sala cheia de nomes, mestres e referências, é um marco na minha história, mas uma das coisas que mais me fazem caminhar é saber que todo dia eu vou resistir, todo dia que alguém falar que não vai ser possível, eu vou querer tornar possível, porque é possível viver de arte, é possível viver de cinema, é possível que o boleto chegue na sua casa e você pague com cachê que você está recebendo porque você trabalhou fazendo aquilo que você gosta de fazer. Então, obrigada, Cavi. Obrigada a todos que estão aqui. Obrigada por vocês resistirem até aqui e a minha geração e poder ver isso, o meu filho poder ver isso, tantas outras crianças que estão aqui na sala poderem ver isso. Obrigada por tudo que vocês fizeram. Eu me sinto lisonjeada, grande, enorme, tendo mestres como vocês. Muito obrigada. Assim, eu não sei se é melhor ser o primeiro a falar ou o último. Mas assim, eu sempre acho muito bonito, cara. Vocês falam muito bem, eu sempre falo muita besteira e não consigo falar as coisas que eu realmente quero no final. Assim. Luana, obrigado pelo convite. Mas assim, tem uma coisa que, depois do susto de eu ter que falar aqui na frente para todo mundo, tem uma coisa que ficou na minha cabeça de estar nesse local, de estar aqui, tipo, no IMS, tá na Gávea e para falar sobre o cinema na Baixada, assim, sobre o que é fazer audiovisual na Baixada. E eu fiquei pensando e eu pensei como deve ser legal assim você nascer numa família que tem gerações e gerações de artistas, ou uma família sólida o suficiente para que você possa ser um artista tranquilamente exercer aquilo, sabe? Só que eu imagino que para a maioria aqui isso é totalmente diferente na Baixada, assim. E a gente tem que lidar com essa realidade, né? E que é o meu caso, assim, que imagino que é o caso de vocês também. Que o meu caso, meu pai como profissão, e o que ele queria passar para mim como profissão era ser pedreiro, minha mãe dona de casa, e eu sou o primeiro da minha geração a ser um artista, assim. Então isso é foda, assim. Desculpa, crianças. Enfim, a outra coisa sobre fazer o cinema, o audiovisual na Baixada, eu acho que eu posso citar, e junto com a minha veia cinéfila também, que além de fazer audiovisual, eu consumo muito, o caso, se o Bacurau é sinônimo hoje em dia de resistência e de que as pessoas entendem, conhecem, respeitam e atualizam sua própria história, a gente faz Bacurau desde sempre. Cara, todo filme é um Bacurau. Né? A terceira coisa, assim, eu não sei se eu vou conseguir falar. Né? Espero que sim, porque eu não quero terminar a fala que nem o Cavi. Desculpa, Cavi. Mas é o seguinte, assim, cara, nessa questão do audiovisual na Baixada, tem muita gente aqui dentro. E tem coisas pontuais que eu nunca esqueci nessa caminhada, assim, que já fazem mais ou menos uns 13 anos. Assim. A primeira de todas é Bion, Luana, que vocês, em uma aula qualquer, vocês disseram que... deixa eu tentar falar aqui. Vocês disseram que, tipo, criar um roteiro, criar uma história, é como se você fosse Deus, assim, para aquele mundo que você está criando. Isso nunca saiu da minha cabeça, assim. De ganhar essa voz, de ganhar o poder de criar, cara. Quando a gente é criado para... Na verdade, o que é destinado a nós não é criar, é servir. Então, eu acho... isso nunca saiu da minha cabeça. Outra coisa, o Faustini. Eu lembro até hoje, no dia que eu ganhei o prêmio do Iguacine, com o que vai ser, o Faustini pagou uma cerveja. Lá lá na Casa de Cultura. Logo depois, assim, eu estava com os troféus na mão. E o Faustini falou assim, cara, você aprendeu, você já sabe, você já mostrou que sabe dialogar com o público. Só que da próxima vez que eu ver alguma coisa sua, eu quero ver alguma coisa que tenha um pouco da sua dor, assim. E aí, cara, eu percebi que eu tinha voz, assim. Também, além
de poder criar, aí eu descobri que eu tinha voz. Tipo, que alguma coisa pessoal minha na tela poderia ser interessante também. Cara, não sei quanto vocês, mas para mim, como alguém da Baixada, que nem no centro do município da Baixada, se expressar, se comunicar e achar que algo que você tem para falar é importante, cara, isso é incabível, assim, sabe? Assim, para mim, até aquele momento, não existia essa possibilidade. Obrigado. Uma pessoa que não estava na lista é o Gustavo Melo, que foi meu professor. E ele era o anti-herói lá da escola de cinema, que eu imagino que você não sabe disso, mas para mim você foi o anti-herói, por causa que como a escola sempre... Escola Livre de Cinema em Nova Iguaçu. Isso. Miguel Couto. Como a escola sempre pontuava a questão do documentário, ele era o cara que falava assim, mano, vamos fazer ficção. Vamos fazer ficção. E provavelmente, e era o que eu realmente queria fazer, e aquilo foi um incentivo muito grande, além das aulas também. É isso. E por último, não está aqui, mas foi minha companheira, ou melhor, é minha companheira, a Melise, que é a minha maior crítica. Ela sempre me dá puxão de orelha, mas é uma pessoa que me ensinou muito e eu sempre melhorei meus trabalhos graças a ela. Assim. E por último, enfim, mas isso tudo na minha construção como pessoa no audiovisual e tudo mais, mas por último, eu queria agradecer, sinceridade, assim, eu queria agradecer esse governo, cara. Sabe? Enfim, já que eu tenho voz para falar aqui em cima, eu queria agradecer a eles por poder, novamente, eu que já estava, já são 13 anos fazendo isso e é muito difícil, filmes demoram muito para ser feitos e tudo mais, e eu agradeço muito a eles o fato de eu estar com sangue no olho de novo, cara, sabe? De já estar preparando o filme de novo para fazer e... Exatamente. Eu tinha um finalzinho melhor para isso, assim, mas na real é isso, cara, assim, até eles merecem um agradecimento, esses merdas, assim, enfim. É isso, galera. A gente queria agradecer a vocês. A gente preparou uma pequena homenagem para vocês guardarem em casa, emoldurar, quem quiser guardar lá embaixo. É uma pequena homenagem do Festival Escuta. E a gente vai ler o nome de todo mundo que a gente preparou para receber e vai pedir para subir no palco, segurar e a gente bater uma foto para a gente se orgulhar dessa foto que a gente teve junto. E vamos, e depois a gente abre o microfone. João é um português que acabou de assumir a direção geral do Instituto Moreira Salles e ele está aqui para escutar. Escutou ontem, ele veio mesmo, achei que não via, que geralmente diretor-geral não vem, né? Mas ele veio ontem, ele viu a piscina, conversou e tal, e você está escutando, né, João? E aqui, ó, 11 da manhã, essa casa cheia, cara. O mais legal de ter gente de periferia fazendo junto é que eles dizem que vem para evento e vem mesmo. O pessoal de classe média diz que vem e não vem. Entendeu? Mas a periferia vem. Tem que fazer isso junto aqui, tem que criar uma memória desse audiovisual que foi feito no Rio de Janeiro. Essa é a casa da memória, da nostalgia da cultura carioca. Eu encho o saco deles aqui, eu fico falando, vocês têm que fazer a memória da periferia. E é verdade, temos mesmo. Esta é uma casa de acervos, é uma casa de arquivos. Eu cheguei há 4 meses, venho de Portugal, ainda falo um português diferente do vosso, mas a gente se entende. E estou aprendendo muito nestes 4 meses. Das coisas maravilhosas que começaram a acontecer foram estes encontros. O Marcos com a Ana Luísa e tanta gente, o Getúlio, encontrei a ocasião de o ter ser-me apresentado numa das reuniões que fizemos e foi maravilhoso. E a verdade é que encontro um Brasil a passar por um momento muito difícil, mas onde há muita gente a criar, a fazer coisas, muita energia, e isso tem que ser conhecido.
E vocês têm uma voz. E é importante que essa voz seja conhecida, é importante que tenham condições para continuar a assumir essa voz e a ampliar os vossos lugares de fala. O IMS pode ser um dos vossos lugares de fala também, um lugar para conhecer, para preservar, para guardar as coisas e pensar juntos sobre elas. Há muito para fazer, há muito por fazer. Estamos aqui a começar um caminho. Obrigado, Marcos, obrigado a todos vocês, obrigado a todas vocês, a minha homenagem também. Eu chamei ele aqui só para todo mundo ver o rosto dele, para depois abordar e propor projeto, tá? É uma das estratégias da gente. Vamos ler todo mundo e chamar vocês para o palco para receber essa homenagem que a gente fez, feita pelo Renato Cafuso, designer da Maré. É uma coisinha para vocês guardarem aqui, ó. E Aliás, a logo do festival também é dele. também é dele. E a gente vai ler o nome de todos vocês para... E aí chega Vamos e fica, subir né? aqui Tá. e vai recebendo. Só- Você quer que eu vá dando enquanto o Pode pessoal ser, sobe e pode a ser. gente Obrigada, tira? Então produtor. vamos rapidinho. Antes disso, eu queria só falar uma frase que a Thaisa Machado falou aqui na mesa de ontem, que ela é um furacão, né? E ela falou assim, uma coisa que eu nunca mais vou esquecer, que passado não é destino. E a gente aprendeu benzão, né? Não é? Estamos mandando ver. Vamos lá. Mo- Igor Barradas. Vai chamando todo mundo para não demorar. Gente, eu vou chamando, eu não sei se está todo mundo aí. Vem Aí, se não subindo. tiver, enfim. Adrian Monteiro, Alberto Sena, Alec Lian, Alexandre Magalhães, Ana Clara Costa, Anderson Quack, eu acho que não está aí, não vi. André Sandino. Vamos batendo palma. Bárbara Fuentes, B.A. Machado, Bruno F. Duarte, que eu vi que chegou aí, Cacau Amaral, Cadu Barcelos, não vi também, Cato Riso, a mulher que fez um longa em Nilópolis, gente. Christian Caselli, o representante do Cinema Nosso, que Mércia não pôde estar. Tem alguém aí do Cinema Nosso? Vem, Werlen, vem tu mesmo. Você ia ser chamado, mas o Werlen Morráquio. Vou chamar. Cleissa Regina. Vamos lá. Daniela Araújo, da TV. Diego Bion. Douglas Soares. Eduardo Dornelles, Eduardo Carvalho, Eduardo Santos, Eliton Nunes, Emanuel de Jesus, a Érica já está aqui em cima, Érica Nascimento, não vi, Éter Oliveira, Fernando Barcelos, Frederico Cardoso, acho que também não está. Getúlio Ribeiro. Giane Neves. Galera do Grito Filmes, não sei se veio alguém. Gustavo Melo. Igor Cabral. Igor Melo. Isabela Tavares. John Tomás. John tá aí? José Alçane, Josinaldo Medeiros, não vi Josi. Josi Antunes, Juliana Portela, Carla Soares, Laís Dantas, Leonardo Souza, Linda Marina, tá aí, Liliane Lerro, Lohan Dias, Lu Brasil, Luandé Chagas, Luciana Bezerra, já está aqui. Luciano Vidigal, Luiz Carlos Lima, Luiz Cláudio do Subúrbio em Transe, Manaíra Carneiro, acho que não está aí. Marcelo Galá já está aqui.
Marcos Maciel, Marina Moreira, Maiara Donária, Mazé Micho, Michel Carvalho, Miguel Nagler, Milena Manfredini, Monique Rodrigues, Natália Pires, Nessa Alves, Pamela, nunca sei falar o nome da Pamela, mas é a Pamela do Chuchu com X. Paulo China, Paulo Gomes, Priscila Alves, representante da Quiprocó Filmes, Rafael Maza. Ralph Campos, do nosso Transbaixada. Ricardo Rodrigues, tá? Rebeca Joviano, não chegou. Renan Collier, não veio. Ricardo Rodrigues, grande. Rodrigo Dutra, Rodrigo Felha, Sandro Garcia, não sei se está aí. Carol Vilamaro, Saulo Adão, não sei se veio. Tadeu Lima, por favor, Ted. Tati Azevedo, maravilhosa, musa do Geração Futura. Tereza Medeiros, maravilhosa, doutora. Tiago Salles Pontocini. O Ellen já está aqui em cima. Vitor Graciano, não sei se veio. Vavá Novaes, também não sei se veio. E Yasmin Tainá está bem representada aqui por vários. Faltou alguém, gente? Não, faltou assim na minha lista. Faltou Cavi, cara. Cavi. Não, Cavi já está mais que chamado, né? Vem. A gente... Tem muita gente que não está aqui, que também ajudou a formar o audiovisual na periferia. Essa é só uma amostra, esse é um ato para mostrar que nós temos uma história, temos corpos, temos filmes, temos vozes, diversos territórios, e nossa história não acabou. Não acabou. Esse é o nosso gesto aqui, e esse é o começo de um novo momento. Obrigado, gente. A gente... Acertamos, né, Luana? Mais uma. Muito bom. Obrigado, Ana Moreira Salles, por esse espaço, nosso festival. Obrigado a todos. Vamos... Quem vai bater a foto oficial?